E aí, pessoal, aqui quem fala é Robson Cavalcante. E aqui é Claudemir Silva. E estamos começando mais um podcast aqui da Cana Filmes. E hoje a gente vai falar sobre a produção, né? Sobre todo esse processo de construção e de produção do filme Calibre 22, né, Claudemir? Que é um filme do qual você participou. Eu também participei na etapa inicial, né? Mas você que acompanhou todo o processo, né? Toda essa jornada com o Calibre 22. E queria, enfim, eu tenho alguns pontos aqui anotados, né, pra gente discutir, algumas perguntas que eu tenho para fazer. Você gostaria de fazer alguma observação inicial pra gente poder começar? Ou então a gente vai conversando aqui algumas coisas para descontrair no início, né? A observação é que deu um branco agora na minha mente, mas pode continuar aí. Não, faz parte, né? Inclusive no último episódio, a gente falou sobre o documentário Olhares de Abobreira, né? Que foi um documentário, foi um filme que foi o contrário, né? Tipo, no Olhares de Abobreira, eu que participei de toda a jornada, né? E o Claudemir, isso. E o Claudemir Silva, ele veio apenas em uma das etapas, né? Da parte de produção. E coincidentemente, esses dois filmes eles aconteceram mais ou menos em paralelo, né? No mesmo tempo. Isso, foram momentos próximos, né? Então, assim como no Olhares de Abobreira, eu participei de toda a produção, né? De toda a jornada do filme. E o Claudemir veio em uma outra etapa, uma etapa específica. No caso do Calibre 22 foi o inverso. No Calibre 22 eu participei em apenas uma etapa, né, que foi lá no início. Colaborei em uma pequena parte da questão do trabalho com o roteiro, né? E depois o Claudemir seguiu com o filme, né? Justamente com o Léo Pimentel, né? Que é justamente quem criou a ideia, né? Quem teve a ideia. Exatamente. E aí, então, tem essa... É como se... Enfim, agora a gente mudou de lado, né? Tipo, antes, no episódio anterior foi o Claudemir fazendo perguntas e eu respondendo. E nesse episódio agora, eu acho que eu que vou fazer mais perguntas, né? Eu acredito. E Claudemir vai respondendo, né? E qualquer coisa que você quiser colocar, Claudemir, qualquer dúvida que eu não colocar aqui, né? Se teve alguma pergunta que eu não fiz, você pode ir falando aí. Mas a ideia é a gente conversar, né, tranquilamente sobre o filme, sobre os aprendizados, né? Sobre o que aconteceu, né, ao longo desse caminho, da trajetória desse filme, né? Que a gente sabe que não é um filme que nasceu do dia para a noite, né? É verdade. Inclusive esse projeto, ele foi nos apresentado pelo Léo Pimentel em 2018, se eu não estiver enganado. Por aí, ele apresentou a ideia, aí a gente começou a trocar ideia sobre o filme no ano seguinte, 2019, e teve a pandemia. E quando a pandemia já estava meio que mais enxuta, digamos assim, aí começou a ser possível a gente se reunir e iniciar a produção do filme. O filme passou por muitas reviravoltas. Ele passou por uma guerra até ser possível. Mas foi um filme que me trouxe experiência pra caramba. Na verdade, eu acredito que trouxe experiências sociais, inclusive até para o Robson, principalmente na etapa que ele participou, né? Sim. Não, sim, com certeza. Inclusive, antes da gente ir para as perguntas mais específicas, né? Eu acho que eu queria comentar um pouco assim sobre o modo como esse filme chegou, pelo menos para mim, né? Eu não lembro se chegou ao mesmo tempo para você, mas assim... Chegou, a primeira vez chegou. A apresentação dele. Porque eu lembro, se eu tiver errado me corrija, né? Mas eu lembro que teve algumas situações, né, em que a gente conversou com o Léo Pimentel, né? Eu lembro que uma delas foi, assim, presencialmente, né, eu digo, uma delas foi lá, foi na Sururu, né? Foi o dia que ele apresentou essa ideia pra gente, a gente tava sentado
assistindo. A gente tinha acabado de assistir A Porta, que estava rolando lá. E ele sentou próximo da gente, começou a trocar uma ideia e falou que tinha assistido outros filmes nossos. E ele apresentou essa ideia, né? Apresentou a ideia e a partir dessa ideia disse: cara, eu tenho um projeto aí, eu acho que dá pra gente fazer alguma coisa junto. E eu tô desenvolvendo, em breve eu posso mandar pra você, a gente trocar uma ideia. E eu lembro também que teve outro contexto, né? Que acho que foi depois foi no almoço, depois de uma oficina acho que foi no Sesc, foi uma oficina que teve lá pelo centro de Maceió. E a gente foi almoçar, né? A gente almoçou junto. E aí Léo e comentou, né? Novamente sobre o filme. Eu estava realmente esquecido se a primeira ocasião tinha sido na Sururu ou se foi nesse almoço, né? E eu achei interessante lembrar isso porque para a gente ver, né? Como que é essa coisa a vida de um filme, né? Tipo, que a vida de um filme, ela não começa no filme em si, né? Na hora de ligar a câmera, quando a equipe tá lá no set, tipo, o filme, ele tem uma vida que começa bem antes, né? Ele tem uma gestação, né? Isso. Assim como o ser humano tem um processo de gestação, tem isso. E às vezes e a gestação, antes da gestação, existe um histórico, né? Antes da gestação existe o namoro, a paquera. E esse processo que a gente acabou de contar ainda era a paquera do filme. O filme ainda ia se mostrar ele escrito, né? Ele estava em processo de escrita, inclusive. Estava na paquera do filme. Isso, então houve esse período, né, de compartilhamento, né, da ideia, né, em que eu acredito que o Léo deve ter conversado com várias outras pessoas também, né, sobre o filme, mas em algum momento ele conversou com a gente, né, e eu lembro que eu achei bem legal assim quando ele falou, né, do gênero do filme, né, essa questão do filme de ação, né, e era uma proposta que ele tinha falado, né, que ele tinha falado inclusive das referências dele, do Tarantino, né, filme de estrada e tal, né, enfim, filme com tiro, filme com ação, com sangue. E que tivesse humor também, que era o tempero dele. O sarcasmo, né, isso, que é um tipo de humor que a gente particularmente gosta muito e tenta trazer muito para o que a gente faz com a Cana Filmes. Então eu lembro que assim, eu fiquei muito na expectativa, né? Fiquei bem curioso para saber mais sobre o filme. Depois ele me passou o roteiro e eu cheguei a trabalhar também lá no início, bem no início do filme, na questão do roteiro. Mas já começando, para a gente começar a ir para a parte das perguntas, eu queria falar um pouco sobre o que você acha Você pode retomar essa parte do início, né, de como o filme chegou a você também. Queria que você falasse sobre essa questão do cinema de o cinema de ação em Alagoas, assim, tipo, porque o filme, o Calibre 22, ele traz, né, ele traz justamente essa é uma das contribuições, eu acho, né, eu acredito, do filme para Alagoas, trazer também, né, incentivar o cinema em outros gêneros, né? A questão não é nem se é filme de ação ou não, ou de aventura, mas que é explorar um gênero que me parece, né, pelo menos não é muito, não se produz muito filme nesse gênero, assim, nessa linha de ação aqui em Alagoas. O que você acha disso, né? Então, assim, eu fiz essa pergunta, mas você pode retomar do início também, para poder responder e tal. Pode comentar. Legal. Acho que vale a pena retomar um pouquinho antes de responder a pergunta, né? Fazer um suspense. E que é o seguinte: a gente em 2015, né? Quando a gente pensou na possibilidade da gente começar a produzir alguma coisa, lembrando que a gente na época... A gente na Cana Filmes. A gente na Cana Filmes, o Robson e eu, a gente tava querendo fazer alguma coisa juntos. Inclusive não existia nem Cana Filmes, né? Eu tinha literalmente uma câmera na mão. Eu disse: Robson, tem uma câmera na mão e eu queria ligar e quase nenhuma ideia na cabeça, né? Exatamente. Ideias não muito boas na cabeça. E eu queria começar a fazer alguma coisa, né? Eu, na realidade, na época, eu estava muito mais interessado na parte de games do que na parte de
de produção cinematográfica mesmo. Aí o que acontece? A gente começou, no final de 2015, a gente resolveu fazer o nosso primeiro filme juntos, foi um documentário, Paiol, Arte Independente de Antônio Vilela. E a partir uma vez que esse filme, uma vez que a gente colocou a ponta do dedo nesse oceano do cinema, a gente começou a beber, a consumir as fontes, a história. E eu acho que um marco pra gente foi uma revista da Graciliano sobre cinema alagoano. Para mim, ali foi uma das coisas mais importantes, que a gente conheceu alguns nomes, alguns filmes, né? Algumas pessoas que estavam lá. Só anos depois a gente veio a conversar, fazer amizade, fazer inclusive um projeto juntos, né? E eu acho que foi marcante. Mas por que eu tô tomando isso aí? Porque quando a gente começou, a gente não tinha referências de filmes alagoanos. Depois que a gente viu que tinham filmes alagoanos que a galera estava produzindo, lembrando que a gente estava em Teotônio Vilela, e a maior parte das pessoas que estavam produzindo na capital, né? E a gente não tinha acesso. Aí, enfim, a gente começou a jornada, descobrir que existia filme. A gente, eita, se é possível, a galera fez, é possível fazer. Existe mostra de cinema, a gente não sabia nem eu pelo menos, eu não sabia nem como funcionava a mostra, o que era a mostra, enfim, foi entender a linguagem desse universo. Aí, a partir daí, a gente começou a conhecer alguns filmes. Inclusive, um dos primeiros filmes de ação que eu lembro aqui, perdoe meus colegas que estão ouvindo isso aí, e eu não vou lembrar do filme de vocês, foi um filme do Nuno chamado Atirou Pra Matar. Foi um filme de ação que a galera tá fazendo. Tinha outros filmes que eu não lembro aqui o nome, mas tinha uns filmes de baixíssimo orçamento que também envolvia ação. Tipo, cara, então existe esses filmes mais filosóficos ou mais soltos, mais experimentais. Tem um filme experimental pra caramba. Mas também tem isso aqui. Então a galera tá produzindo. E teve, né, na mesma época, na realidade um pouco antes disso aí, um filme que marcou pra caramba a gente, com coisas que podíamos fazer, né, que devemos seguir, principalmente na parte da ousadia, e coisas também que a gente não queria usar nos nossos filmes, que foi um filme chamado Zona Trash. Que foi um longa, né? Na verdade, não era nem curta, era um longa-metragem, né? Do Claudio Livan, se eu não me engano, né? É um cara do interior daqui, inclusive esse cara foi nosso herói, né? Na época ainda na realidade, né? Que inspirou a gente. Cara, é possível fazer. E o cara fez logo um longa-metragem com locações pra caramba, com atores pra caramba, com cena ali. Foi difícil, ali certamente ele teve seu desafio. E ele assumiu um trash. Ele assumiu um trash e, tipo, a gente assistiu o filme, foi divertido. E a partir dali a gente, cara, é possível fazer, né? Possível fazer, e vamos pra ação. Enfim, a gente conheceu vários filmes e a gente vem conhecendo filmes, inclusive, né? A galera tá produzindo pra caramba nos últimos anos. O audiovisual aqui em Alagoas, ele tá se profissionalizando cada vez mais, né? Tá competitivo, já tá começando a ficar realmente competitivo com o resto do país. Por exemplo, a galera tá saindo mais, tá rolando intercâmbio, e a galera tá produzindo muito filme no gênero de ação, no gênero até de comédia, pegando esses dois gêneros que é o que envolve aí o Calibre 22. E eu conheci outros filmes, por exemplo, teve um outro filme de ação muito interessante, de dois brothers meus que trabalharam na parte da atuação, que foi o Retaliação. Inclusive venceu pelo menos um prêmio na Suru. Inclusive eu tava no dia que foi exibido o Robson também, né? Venceu mesmo? Venceu. Eu não lembro. Foi. Eu lembro que assisti. Eu não sei se teve mais de um prêmio na época. E eu não sei se ganhou outros prêmios fora, mas foi um filme que eu achei realmente uma estética bem interessante. Teve um filme que a gente viu bem antes, que foi um... Eu não tenho certeza se é só um filme ou se tornou uma série, chamado A Banca. Os caras fizeram logo nos primórdios, digamos assim, nos primórdios, tipo, agora depois de 2012,
15 por aí, fizeram a banca. Né? E também, tipo, cara, é possível fazer. É claro que segue uma estética, um estilo diferente, pelo menos um pouco diferente do que a gente se propõe a fazer, mas, cara, a gente foi vendo que é possível. E o Léo Pimentel, ele, quando viu alguns filmes que a gente produziu, ele mesmo nos disse, cara, eu fiquei muito inspirado ao ver algumas produções que vocês fizeram, né? Na força da porrada. Com baixíssimo orçamento, mas com criatividade. Então eu queria ver a possibilidade de eu botar para rodar o meu primeiro filme, que foi o Calibre 22, que, como a gente falou anteriormente, ele fez um pitch antes da gente, no intervalo entre uma sessão e outra. Aí ele fez o pitch, apresentou aí e falou o nome. O nome é Calibre 22. Como o nome já diz, envolve tiro, né? E tem um pouco de comédia, tem uma ideia que eu já estou vendo. E ele apresentou, inclusive, a atriz que ele queria, estava em mente. Que é a Anne Oliver. Ele disse, não, a atriz inclusive, eu já falei com ela, eu tinha falado com ela antes, inclusive. Enfim, aí o filme surgiu, a ideia, pegando essas referências, ele surgiu juntamente ele surgiu em um contexto. A ideia é que, tipo, a possibilidade de realizar ele surgiu num contexto. De se fazer, mas ele só foi realmente a gente passou por uma sabatina aí de experiência. Eu acho que vale a pena compartilhar logo, né? Se você tiver alguma pergunta aí para fazer, eu posso deixar para depois, mas assim, eu tô com as perguntas, né? Aqui, né? Mas quando eu ver a brecha, eu já coloco a pergunta. Perfeito. Que é o seguinte, tipo, o Léo mostrou o roteiro pra gente, a gente resolveu interferir em alguns pontos de roteiro, tentar melhorar, né? Era uma outra fase nossa. A gente pegou isso aqui. E o que acontece? Quando a gente tava com aquela versão do roteiro, a gente resolveu fazer uma coisa, já compartilhando pra galera que é menos experiente que a gente, tá começando, quer fazer o seu primeiro projeto, que é ter um cuidado. Ter cuidado para quem você mostra. A gente saiu convidando um monte de gente para o projeto e cada um dava o seu pitaco no roteiro, e gente que trabalhava com estilos diferentes, e acabou que a gente meio que ficando frustrado depois de um tempo, que tipo, a gente ficou perdido para realizar esse projeto. O projeto já tinha ganhado uma certa complexidade, e o que acontece, o filme ele ficou adormecido durante um tempo. Depois o Léo voltou a falar comigo, o Robert estava em outros projetos e acabou não tendo tanto tempo para participar. Ele retornou uma versão anterior, que era muito mais próximo da original, e ajustou aqui e acolá e disse: ó, Claudemir, dessa forma dá pra gente fazer mais barato. Eu queria saber se você tá dentro. Isso foi em 2021, não, 2020. Aí a gente tá esperando terminar a pandemia. Quando a coisa deu uma melhorada, aí a gente realmente começou a fazer o planejamento para fazer em 2021. E aí foi aí que iniciou todo o processo de pré, enfim, que também é outro ponto que eu posso retornar depois. Analisando o contexto e o cenário, né, a cena do cinema aqui de Alagoas, como você falou, né, a gente percebe várias estéticas, né, inclusive o cinema alagoano ele tem muitos experimentos também, né. Acho que isso é uma característica não só de Alagoas, mas acho que até do Brasil mesmo, principalmente em termos de curtas, porque talvez o curta... Talvez do mundo, né? Assim, eu acho que o período atual assim, que a gente vive, principalmente em curtas, né? Os curtas-metragens a gente tem muito disso de experimento, né? Às vezes você vê, por exemplo, a Rosana Urbis, que é uma animadora que já trabalhou, por exemplo, com a Disney, mas você vê um curta-metragem dela, você vê um curta-metragem dela que é relativamente experimental, assim, não tem a cara da Disney, sabe? Porque às vezes pode vir aquela ideia de que se fulano tá imerso naquele mercado ali, mais mainstream, então o que ele fizer até em curtas vai ser
vai ser mainstream, mas nem sempre. Então, o curta, eu acho que tem muito disso, de ser um espaço para o autor experimentar também. Isso é uma coisa mais pessoal, né? Mais pessoal, mais um experimento pessoal, né? Exatamente. Pronto, o curta da Rosana Urbi, esse que eu queria usar como exemplo, chama Guida. E aí ela brinca um pouco, assim, faz alguns experimentos estéticos bem legais. Eu estou citando isso só para falar dessa questão do experimento em curtas e para lembrar que Alagoas tem muito essa questão da experimentação, né? Até porque é um cenário que, apesar de já fazer um tempo aí que existe, né? Mas a gente pode dizer que tá no começo ainda. Acho que tem muito potencial, mas a gente ainda está no começo, acho que a história do cinema em Alagoas, na minha opinião. Então a gente percebe muitos experimentos e diferentes estéticas e a gente percebe que, por algum motivo, esse gênero da ação, ele ainda não... parece que ele é pouco frequente, né? E aqui, me parece, pelo menos, pode ser ignorância minha, pode ser que Alagoas tenha inúmeros filmes de ação que superem em quantidade e em qualidade todo o cinema que a gente tem conhecido até aqui, o cinema de Alagoas. Eu não sei, então realmente pode ser ignorância minha, mas me parece que há filmes de ação em menos quantidade aqui no estado. E eu vejo algumas pessoas assim olharem o cinema, esse tipo de atitude, vamos dizer assim, o cinema, fazer um cinema mais parecido com o de Hollywood e tal. Me parece que algumas pessoas veem isso como se fosse algo pretensioso, de repente, para a nossa realidade, né, a realidade de Alagoas, ou até a realidade do Brasil. Tem algumas pessoas que veem até com maus olhos, assim, quando vem um filme de ação, um longa-metragem brasileiro, enfim, um filme que é bastante criticado por diferentes motivos. Por exemplo, o Tropa de Elite, né? Só um exemplo. Tem outros filmes pequenos que ousam, né? Que tem algum nível de ousadia. Isso, a ideia dos efeitos especiais também, né? Eu citei filme de ação, mas já também trazendo isso. Não só ação, filmes com efeitos especiais, filmes com algum tipo de fantasia que envolva muito movimento físico, muito exagero enfim, que às vezes tem umas exigências que um cinema um pouco mais contido ele acaba não tendo, né? Eu acho que esse cinema mais enfim, eu acho que o cinema o cinema de ação e tal, de efeitos especiais, essa coisa que vai muito para o mainstream, ele exige algumas coisas que outras escolas de cinema não têm. Você acha que por que você acha que isso acontece assim? Essa recepção das pessoas com relação a filmes brasileiros ou nordestinos ou alagoanos que utilizam essa estética, essa reação que algumas pessoas têm a esses filmes, o que você acha disso? Tipo, se você percebe isso assim também, tipo, se as pessoas acham isso pretensioso ou se elas recebem isso naturalmente e por que isso aconteceria, se for o caso, né? O que você acha sobre isso, assim, sobre esse tema? Cara, eu vejo da seguinte forma: quando eu vou analisar um produto de entretenimento, eu vejo ele realmente como um produto. Eu tento tirar um pouco dessa camada de arte e tudo mais e tento vislumbrar a coisa ou analisar a coisa com mais sobriedade. E a gente... você falou do ponto aí, mas assim, a minha forma de pensar é o seguinte: não é que as pessoas veem com preconceito, com um determinado olhar. Na realidade, eu vejo que as pessoas estão loucas, desesperadas por filmes de ação, por filmes com efeitos especiais, por filmes com uma estética
mais atraente, com mais ação, filmes de ficção científica, filmes de fantasia, filme de luta. Existe um público gigantesco na casa de centenas de milhões, de mais de uma centena de 1 milhão de pessoas só no Brasil, louca por esse tipo de filme. O ponto é o seguinte: se você for apresentar esse filme em festivais, para críticos de cinema, para pessoas que são do meio, ou seja, para os parceiros, existe uma insegurança, uma chance de você fazer uma coisa com não tanta qualidade. Por quê? Porque tudo isso aí custa dinheiro. É um produto, um filme de ação, ele tende a ser um produto caro, se você for feito nos moldes profissionais. Um filme de ação com fantasia, mais caro ainda. Um filme de ação com ficção científica tende, mais uma vez, a ficar mais caro. Então não é que existe um preconceito dentro do meu ponto de vista, é que são filmes que, com baixo orçamento, existe uma chance gigantesca de você cometer erros. Com baixo orçamento, com equipe não tão bem qualificada, chance gigantesca de você cometer equívocos, de ficar um negócio com arte não legal. E eu acho que esse receio é a parte que a galera mais teme. Por quê? Porque para você conseguir 1 milhão, 12 milhões, 100 milhões para você fazer um filme bacana, é algo difícil, não é para todo mundo. Não é para uma produção iniciante. Normalmente você vai começar um filme com R$100, que nem a gente já fez. Às vezes R$1.000 você ganha um edital de 30, 40, 50, 100 mil. Mas mesmo assim, para fazer um filme de ação, não rola. Por exemplo, a gente tem longa-metragem que, se a gente for botar para rodar, a gente vai gastar brincando 5 milhões para ficar numa qualidade legal. Tem curta-metragens que eu tenho, o Robson certamente tem alguns, que também, se for botar para rodar no modo full, ele vai custar, brincando, aí 200, 300 mil reais. Brincando. Eu também tenho. Assim como eu tenho um projeto mais simples, que dá para rodar um pouco de imaginação, criatividade, de forma mais simples. Então, voltando à pergunta que você fez inicialmente, eu vejo que existe público, a galera quer. Mas também existe um público que tem receio por isso. Tem uma insegurança própria e muitas vezes projeta essa insegurança em outras pessoas. Rola isso também. Tem essa variável aí para ser colocada. Mas eu acredito que tem muito mais gente querendo filmes de ação, querendo filmes de comédia. O problema é que produzir um produto cinematográfico que atenda a expectativa desse público grande custa caro, e a gente nem sempre tem essa grana, nem sempre tem o know-how, inclusive, para conseguir dar conta disso. Tem isso também. Às vezes você pode até conseguir 1 milhão, 2, mas você não tem know-how para conseguir entregar o produto. Lembrando que a gente faz filme aqui no Brasil de teimoso. A nossa indústria, ela ainda está em processo de profissionalização. A gente não tem uma indústria forte, com um nível de competência alto e com um histórico de sucesso alto, como, por exemplo, Estados Unidos, França. A gente está no nosso próprio processo. Entende? Então, é a forma de eu ver o mercado. De eu ver o mercado para esse tipo de filme. Então, seguindo, né, com as perguntas, né? Se a gente for falar sobre esse tema, só sobre esse tema vai a noite toda. Eu falei eu muito, queria... eu alonguei muito a minha resposta aí. Não, mas acho que respondeu. Eu queria falar mais sobre esse assunto, mas vamos deixar para outro momento, né? Então, assim, já pra gente entrar no filme, né? A gente vai falar um pouco sobre a questão da produção. Eu acho que essa pode ser a porta pra gente começar a falar disso. A gente assiste o filme e vê ali, tipo,
a questão da capela, né? Que tem muitas cenas que acontecem numa capela. Foi uma capela que fica aqui, inclusive, em Teotônio Vilela. E eu lembro que desde o início, quando eu vi a primeira versão do roteiro, o fato de ter uma capela no meio, né, e de ter pessoas, né, na capela e tal, que mudou depois bastante, né? Antes a história acontecia em uma missa, durante uma missa, né? Era uma coisa, um atentado que acontecia durante uma missa, e aí envolvia várias pessoas e tal, e ali, para quem lê roteiro, né, e analisa roteiro, sabe que essa parte tendia a pesar no orçamento. Eu tô falando dessa parte aqui do início da primeira versão do roteiro só como curiosidade, né? Para quem assistiu o filme e não sabe como começou o filme, para saber que houve essa transformação ao longo dos tratamentos do roteiro. Mas sobre a questão da capela em si, eu reassistindo o filme, me veio aquela questão, aquela curiosidade, né? Tipo, uma capela. Tipo, a gente sabe que aquela capela ela fica no meio de uma comunidade ali, né? Tipo, então não era num lugar deserto, né? Então vocês foram lá, né? Levaram a equipe para filmar, e eu fiquei me perguntando assim, como é que foi o entorno ali, a comunidade, porque assim, não é todo dia que se faz um filme, né? Que se organiza uma equipe para passar dias ali naquela locação, enfim, montando equipamento, mobilizando tudo ali. Eu imagino que isso tenha gerado algum movimento em torno do pessoal, da vizinhança. Eu já andei algumas vezes por aquela região, né? Por aquele bairro. É um dos bairros periféricos aqui de Teotônio Vilela. Inclusive fica a caminho da casa onde morava o meu avô, meu falecido avô. Passava por aí, eu passava por ali, por aquela capela quando ia lá. E aí eu fiquei me perguntando, né, como é que foi a reação do pessoal durante assim a gravação do filme, né? Tipo, o pessoal, como é que foi para conseguir essa capela? Porque não sei se foi fácil. O filme ele envolve sangue, né? Envolve cenas de profanação, digamos assim, do altar, digamos assim, né? Do local. Eu acho que algumas pessoas podem ver dessa forma. Eu vejo isso tranquilamente assim, mas eu entendo que para algumas pessoas podia chocar, né? Algumas cenas do filme. Queria que você falasse sobre isso, sobre essa questão toda essa montagem, essa reunião da equipe para preparar para fazer o filme ali na fase da produção, e a reação do entorno lá, das pessoas, os vizinhos que viram, que observaram vocês. Imagino que tinha alguém observando ali, né, durante essa produção. E falar como é que conseguiram essa capela, né? Fala um pouco sobre isso. Cara, para começar, a gente tava pensando numa igreja, num lugar. Aí eu conversei com o Felipe, que seria um dos atores, que foi um dos atores, e ele disse: cara, eu tenho uma capela ali. E é um colega nosso lá, um familiar, que era quem conseguiu foi o Felipe Versosa. Ele conseguiu, ele conversou com um outro amigo nosso, que é o João Pedro. A capela era de alguém que era da família do Felipe? Não, do João Pedro. Certo. Lembra do João Pedro? Sim. Aí só que o João Pedro não estava em São Paulo. Aí ele entrou em contato, né, com o João Pedro, um brother nosso que já dá uma força fantástica pra gente em outros projetos, a gente deve muito a ele. E ele entrou em contato, ele acionou a pessoa que era responsável por isso, que é uma mulher que ela é muito... Ela é fã de filmes de ação? Não. Ela, na verdade, ela gosta muito, a pessoa que é responsável pela capela, que está vinculada à Igreja Católica. Ela é muito... não sei, beata não, ela é muito religiosa, ela. Forte, ela gosta de um negócio bem organizado e tal. E o que acontece? E tinha uma mulher que morava em frente à capela, que também era frequentadora, mas ela era responsável por abrir e fechar. A gente conversou
o João Pedro deixou tudo certinho, acertado. E de repente fomos falar com ela. Falamos com ela, eu conversei com a outra mulher que estava e como era a logística. Vou explicar isso para vocês entenderem como foi essa logística aí da gente conseguir resolver a parada. O filme, inicialmente, depois de feito o processo, né, a gente só tinha grana e tempo, né, para rodar durante 4 dias. Lembrando, antes de eu tocar nesse assunto da capela, né, vou deixar um suspense e falar de outra história. A gente tinha mais tempo. Inicialmente a gente tinha um outro cronograma que eram de 10 dias de filmagem. Só que teríamos 10 dias para filmar tranquilo. Enfim, só que acontece o seguinte: um amigo nosso, o Albert Ferreira, ele mora em Minas Gerais agora. Ele tava para vir para Alagoas. Então ele tem um equipamento muito bacana e aumentar o nível de qualidade do filme, né? Como ficou o resultado? O resultado da fotografia ficou muito boa. Acho que não só o equipamento dele, mas a técnica dele, né? Enfim, toda a técnica, a experiência, tudo. Aí eu disse, cara, tu vai estar aqui quando? Ele, semana que vem. Aí um filme que ia acontecer 30 dias depois, ele foi antecipado 30 dias antes. Foi feito eu tava participando de um lançamento alguns dias antes, então foi um corre para mim. O lançamento, quem já ouviu falar em lançamento digital, é um negócio muito intenso. É o dia inteiro de trabalho, enfim, você dando. É muito eufórico. Lançamento de um produto digital. De um produto digital de múltiplos 7 dígitos. Né? Eu tava fazendo parte desse projeto muito bom, muita experiência massa. E tipo, no meio dessa euforia, tava rolando isso. Aí eu combinei com ele e o que seria um mês depois e o que seria 10 dias de gravação foi reduzido para 4 dias. Aí que ele ia estar aqui, que eram os dias que ele poderia estar. Aí ele viria numa quinta, né? Aí teria quinta, sexta, não, numa quarta, né? Aí teria quarta, quinta, sexta e sábado pra gente produzir e gravar. Só que acontece o quê? Ele topou, trouxe um amigo dele pra ver se era possível. Enfim, a gente organizou tudo certinho. E adivinha o que acontece? Num dia começou a chover. Ele já chegou na chuva, uma chuva pesada. E a cena era externa. E o que a gente fez? A gente perdeu um dia de filmagem. Só que o pessoal já estava vindo. E enfim, foi corre. E aí o que a gente fez? A gente sentou e passou a noite reescrevendo o roteiro. E adaptando para fazer isso. Aí o que acontece? A gente teve o que a gente gravaria durante o dia, a gente teve que adaptar à noite e mudar os horários. E o que acontece? A gente mudou os horários. Uma vez que a gente mudou os horários, a gente bagunçou também os horários da igreja, porque durante esses dias que a gente estava gravando, o pessoal também estava celebrando em alguns horários, fazendo texto lá, ou acordando, ou às vezes 6 da manhã estavam gravando, estavam usando a igreja, e a gente teve que negociar esse tempo. Só que tem um ponto aí. A gente muitas vezes rolava cenas de tiro, de sangue, e a gente sujava a igreja inteira. Aí fica até difícil explicar isso. Imagina. É a parte divertida. Que é a parte divertida. Imagina você chegar, a pessoa chegar de manhã, o ideal era deixar, né? E a igreja está aparentemente parecer que rolou um sacrifício dentro da igreja. Tá suja de sangue. É claro que o sangue é artificial, né? Garrafa quebrada, os bancos virados. O ideal era deixar isso para continuar. E a gente teve que adaptar isso. Aí às vezes sujava a igreja e tinha que limpar para o pessoal 6 horas trabalhar e a gente, quando fosse chegar 8, 9 horas, a gente gravar. Então esse foi o desafio. E uma vez a pessoa chegou e queria entender o que estava acontecendo. Aí eu disse, é porque vai rolar tem a cena de um padre aqui e tudo mais. Aí ela diz, mas rola o que aí? Aí eu, vai rolar tiro, vai rolar gritaria aqui e tal. Eu disse, assim, vai rolar um conflito, né? As pessoas não querem que a pessoa seja padre, quer entender a história, mas sim, ainda bem que ela não chegou nos momentos onde estava rolando a pancadaria. Só que tem um fenômeno que eu achei muito interessante. No primeiro dia, a primeira cena, em vez de a gente gravar as cenas durante o dia, a gente teve que gravar durante a noite porque estava chovendo.
E o que acontece? A gente armou a luz lá, ficou um lugar bem iluminado. E a mulher que morava lá na frente, ela nunca tinha visto aquilo. Ela ficou tão maravilhada que ela não dormiu nessa noite. Ela passou a noite inteira olhando as gravações. Aí a gente chegava e dizia, será que ela tá vigiando? Pode ser que ela tivesse desconfiado. Essa galera vai quebrar tudo, incendiar a igreja. Aí, destruir minha igreja. Aí ela passou a noite lá na porta, olhando da janela lá. Aí, quando foi de madrugada, a gente já tava mais... Tinha gravado grande parte. Aí eu cheguei, opa, tudo bom? Aí, tá acordado na hora dessa? Ela disse, que ela era responsável por abrir e fechar. Mas assim, qualquer coisa eu deixo a chave, jogo a chave pra senhora e tudo mais. Aí ela disse, não, mas porque eu tô aqui porque eu quero mesmo, queria ver como é esse negócio. Eu sei. E, enfim, ela passou a noite vendo lá o pessoal trabalhar. Por quê? Porque a gente teve que gravar e gravamos até 4 da manhã. A gente só parou para gravar no dia seguinte para finalizar algumas coisas, porque começou a chover e o som não estava funcionando. Mas a gente trabalhou até 4 da manhã nesse dia para compensar, porque teve chuva e choveu novamente. Aí a gente teve que parar. Mas assim, ela ficou lá olhando a noite inteira. A gente ficou assustado. A mulher lá... Enfim, aí e teve um outro dia que a gente teve que limpar em cima da hora, porque 7 da manhã ia ter missa no sábado. A gente teve que deixar o pessoal gravar para voltar e terminar de gravar perto do meio-dia. O pessoal, a gente teve que gravar à noite também. Enfim, foi muita aventura para convencer o pessoal que era muito religioso a não ver como a ideia de profanar, sendo que era banco virado, teve uma mulher que veio até para dizer, o que tá rolando aí? Que eu vi o pessoal tava reclamando. Mataram um. No último dia teve cena de tiro na frente da igreja. Aí um monte de gente na rua lá foi olhar. Aí tava numa calçada vendo. Não, é interessante porque, assim, como eu disse, né? Fica numa região, tipo... É simples, né? Numa região que... É uma região periférica aqui de Teotônio, né? E é uma região que assim, nas periferias aqui de Teotônio, assim como acontece muito, não que isso seja só das periferias, né? Mas assim, a gente tem alguns bairros aqui que acabam tendo mais esse tipo de incidente, nessa questão da violência, né? Então eu imagino que de fato tenha atraído realmente a atenção, porque até talvez pode ser que tenha até acontecido alguém pode ter se perguntado, né? Será que tem algum tiroteio acontecendo ali? Será que estão matando alguém ali? Porque assim e pessoas armadas, né? Porque exatamente. A gente tava com duas pistolas que pareciam pistolas, né? Claro, a gente deixou eram, como é que posso dizer, eram de airsoft. Só que a gente adaptou para ficar parecendo realmente uma pistola. E também tinha uma espécie de espingarda. E no sábado, né, que foi o último dia, a gente... A espingarda era real? Ela funcionava. Só que ela estava desarmada. Era de verdade, mas era airsoft? Não, real? Era de verdade mesmo. Era... Ela funcionava, inclusive, mas assim, não tinha nada, né? Aí, enfim, imagina, as pessoas foram ver lá o que tava rolando, né? Aí, imagina alguém correndo de um canto para outro. Por sorte, tinha toda aquela questão de iluminação, o pessoal sabia que estava sendo gravado um filme ali. O pessoal, um filme, aí o pessoal ficava olhando lá do outro lado. Para muita gente, para muita gente não, basicamente todo mundo ali foi uma experiência única, né? E foi bem interessante em relação a isso aí. Você falou da ideia de segurança e tem um fator, uma curiosidade aí. A gente contratou um segurança para olhar lá. E a gente nesse filme a gente teve desistência de atores. Teve um ator que na semana que ia gravar, faltando 2 dias, ele não pôde participar do filme. E a gente teve que chamar nas pressas um ator novo, né? Inclusive foi o que eu consegui essa arma, ela até trouxe de forma perigosa essa arma. E o que acontece? Teve um ponto aí que
Teve esse ponto. Aí teve outro ponto que um dos seguranças não, uma das pessoas que faria um papel de capanga, os dois capangas, eles teve um problema e eles não conseguiram trabalhar na semana. Eles estavam com suspeito de estar doente e tudo mais. Lembrando que a gente estava gravando o filme durante uma pandemia ainda. Aí ficou aquela questão. Aí ele tava com medo, aí acabou não indo, não podendo ir. E decidiu isso enquanto o filme tava rolando. E o que acontece? Um dos caras que estavam na arte, né, de efeitos especiais, ele foi promovido para ator, que foi o Saulo. E o segurança, ele também foi promovido durante o set para o cargo de capanga para atuar, o primeiro filme dele, né? Durante o set. E isso acontece, são coisas que acontecem durante uma gravação. Pode acontecer durante a gravação do filme, né? O ideal é que não aconteça, mas pode acontecer. Então o segurança. Então essa seria meio que uma meta atuação, né? O cara, o segurança, ele é segurança na vida real. Mas não deixa de ser um segurança também, porque ele era um capanga, então ele era segurança do outro bandido lá, né? Do bandido principal. Então o segurança ele deixou de ser segurança na vida real para ser segurança dentro do filme em si, né? Uma espécie de meta atuação, digamos assim, né? Você quer concluir essa parte? Não, só essa parte aí para explicar. É uma curiosidade interessante, né? Se você lembrar de mais algum desafio assim da questão de produção, se você puder. Rapaz, dá pra gente passar a noite inteira falando só sobre esse filme. Uhum. Se a gente se der tempo, eu posso falando um pouco mais dessas coisas. Fala um pouco sobre essa questão do palavrão, né? O filme ele tem um humor, acho que a gente já entra também nessa questão do humor, que é uma das próximas perguntas, acho que já dá para juntar essas numa só. Acho bem interessante que tem um humor assim bem típico assim do Nordeste assim no filme, né? A questão dos palavrões, tem uma cena lá que o Moab, né, que é um dos atores, ele fala lá, né? Inclusive ele diz, tem uma fala que ele diz assim, eu até anotei aqui, né? Que ele diz, esse filho do cranco tem fama de ter levado mais de 100 tiros e não morre, né? Tipo, enfim, ele usa esse palavrão, que é um palavrão bem típico aqui pelo menos de Alagoas, assim, eu não lembro de ter visto isso em outros lugares, né? Mas assim, pelo menos em Alagoas, desde criança que eu ouço esse palavrão, né? A minha avó ela conseguia fazer um múltiplo de palavrão, né? Cranco é peste. A minha avó chamava peste da peste. Pronto. Aí ele fala filho do cranco, né? Inclusive ele fala filho do cranco. É uma pronúncia bem nossa aqui, né? Linguística. E que eu até já me perguntei assim, o que a galera quer dizer, se viria de cancro, né? Ou na ideia de câncer. Não sei qual a origem disso, mas enfim, cranco com essa pronúncia é um palavrão aqui do Nordeste, especificamente de Alagoas. Meio em Alagoas, eu acho. Eu também acho. Mas pode ser que tenha outros lugares também, né? Até porque o alagoano também sai de Alagoas e vai para outros lugares e pode levar a sua cultura para lá. Aí assim, esse foi um ponto de conexão muito forte comigo, assim, porque eu cresci ouvindo isso. Inclusive meu avô, ele falava uma outra variação de cranco, que ele dizia cranca. Ele levava pro feminino. Ele era igualdade de gênero ali. ele inovou nesse sentido, né? Cranca, filho da cranca, era uma coisa assim. Então, e aí, às vezes são palavrões que tem sobrenome, né? Cranco da peste. Cranco, né? da peste. Isso, Cranco Serena Godet. Esse daí já é inovação pra mim, já transgride, né? Mas enfim, e foi um ponto de conexão
assim, de identidade. Eu me identifiquei muito quando eu vi. E é um comentário que eu queria fazer, essa questão também de que existe esse tabu com palavrões, né? Mas a gente sabe que às vezes algumas pessoas usam palavrões até mesmo sem saber. Ou às vezes às vezes ela não disse um palavrão, mas a intenção no fundo era isso, assim, inconscientemente, assim. Porque às vezes a pessoa diz, por exemplo, misericórdia, ou então tá repreendido. Tá repreendido. Às vezes a pessoa, ela, no fundo, aquilo ali, às vezes aquilo ali tem um tom de palavrão, né? Da mesma forma que uma pessoa diz, às vezes a pessoa fala um palavrão e no fundo ela também está querendo dizer alguma coisa que pode ser dita de outras formas que não seja um palavrão, né? Às vezes a pessoa diz, enfim, às vezes ela diz, talvez misericórdia, mas às vezes ela pode estar querendo dizer um palavrão ali, tipo, o contexto é um contexto de tipo de espanto, né? Misericórdia. No fundo, se fosse outra pessoa, tá dizendo caralho, né? Tipo, e o palavrão ele tem essa coisa de gerar uma certa catástrofe, né? De você se livrar de uma carga. De expressão e emoção, né? Isso de você, e faz você se livrar daquilo ali, de certa forma você se alivia, né? Quando coloca se alivia ou absorve, né? Quando você tá amaldiçoando, você alivia. Não, também, mas gera pelo menos uma falsa sensação de que, tipo, falei esse palavrão agora eu equilibrei. Equilibrei, né? Como se fosse isso. Mas sobre, assim, filosofias à parte, né? Sobre a parte dessa sociologia do palavrão, vamos dizer assim. Vocês pensaram sobre isso, assim, tipo, quando foram colocar o palavrão no filme, vocês se perguntaram, assim, talvez qual seria o melhor palavrão? Porque vocês podiam ter dito, sei lá, como os filmes americanos, né? Raios do Pato. Macacos me mordam. Isso. Vocês poderiam ter colocado isso, ou poderiam ter colocado algum outro palavrão que é mais universal. Mais universal dentro aqui do Brasil, né? Tipo, caralho, tem uns palavrões que são mais comuns, né? Mas esse cranco é muito daqui, de Alagoas, né? Uhum. A gente percebe. Vocês chegaram a pensar sobre isso, ou foi uma coisa que surgiu naturalmente? Tipo, o roteiro é do Léo, né? Uhum. Então, mas só que tem um ponto aí que acontece o seguinte, mais uma vez contextualizar. Esse filme, ele basicamente foi um milagre ele ter saído, porque a gente teve muito imprevisto. A gente teve uma reunião depois que todo mundo assistiu o filme e foi aquela reunião de desabafo, de todo mundo falando o que tava no coração e tipo, cara, deu tudo errado, tá ligado? Deu tudo errado em relação, mas no final de tudo deu certo, entende? Mas todo mundo ali se doou para o filme, para tentar fazer o filme rolar, porque não tinha orçamento. Ele tinha R$5.000 para fazer o filme. Isso aí vinha desde trazer a galera para cá, hospedagem, alimentação, um custo de aluguel de equipamento, enfim, para fazer um filme em outra cidade com um monte de gente, e todo mundo teve que se doar ali voluntariamente para ir. E esse palavrão, se eu não estiver enganado, ele não estava no roteiro. E a gente estava discutindo como é que a gente resolveria alguns problemas de tempo, que a gente perdeu um dia, assim, tinha um dia menos para rodar o filme, porque estava chovendo. Aí a gente teve que adaptar. A gente conversou com o Moab e eu tenho quase certeza que ele... Eu disse, como é que faz para ele reclamar alguma coisa, qual o melhor palavrão? Aí ele solucionou com esse cranco. Aí ele falou, o cranco funciona. Porque ele tem o risco também de cair no clichê, né? Tipo, poderia se dizer, já que é filme nordestino, vamos cair no clichê, aquele clichê que já tá meio batido, tipo, filho de uma égua, né? Esse já é uma espécie de palavrão, vamos dizer assim, que tá muito... ficou muito popular, né? À medida que a mídia foi reproduzindo essa ideia do filho de uma égua, né? Mas assim, eu achei muito interessante vocês terem escolhido esse, que inclusive é um dos palavrões, ao meu ver,
mais pesados da língua, do sotaque nordestino alagoano. Cranco é tipo a boca suja, caindo sujeira, caindo no tapete, né? Da boca pro tapete, assim. A pior versão, se for levar para o lado mais, digamos, espiritual, seria a versão mais imunda do próprio demônio, né? Tipo isso, Não, talvez até o próprio demônio tema esse. Se o cara disser filho do Cranco com o demônio, talvez até ele se ofenda, né? É ofensivo até para o próprio demônio. É isso. Então é isso. Eu queria comentar isso, né? Que achei muito massa essa questão do uso desse palavrão. E que mostra a nossa identidade, né? Assim, acredito. O cachorro, toda vez, se excitou aqui. Ele ficou empolgado. Se brincar foi o palavrão que a gente usou, né? Até ele se irritou ali. Talvez ele esteja traduzindo o que ele está dizendo, talvez ele esteja dizendo lave a boca. Então, acho que a gente já pode passar para a próxima, né? A próxima pergunta. Sobre essa questão do humor do filme, né? A gente percebe que tem várias situações em que era possível tratar a cena por uma visão realista e séria, né? Mas o filme ele procura sempre ir, na medida do possível, para uma via de humor, né? Sempre naquela ideia, né, do no hugging, no learn, né? De você não vamos chorar aqui, vamos rir disso, né, da situação. Até porque o filme ele é sobre uma tragédia, né, de certa forma, né, que tem a ver com, enfim, uma morte de alguém numa igreja, a questão da filha da protagonista, enfim, né, existe um histórico ali que poderia ser levado para um drama, né? Mas o filme aborda o tema e os diversos temas da história a partir de um viés de humor. O que você achou do humor do filme, né? Desde o humor como era no início e de como ficou a versão final, o que você acha? Você gostou do resultado assim? O que você acha? E se o filme trouxe algum aprendizado nesse sentido assim, com relação ao humor, aprendizado sobre o humor, sobre abordagem de tema, né? Você tem algo para falar sobre isso? Se não tiver, a gente pula. Não, deixa eu pensar aqui, eu tenho que pensar. Se eu não souber, eu invento. Não, mas assim, em relação ao humor... Assim, só para, acho que talvez abrir um pouco... A pergunta? Até para, como é que se diz? Incentivar um pouco, né, a reflexão. Os filmes da Cana Filmes, né, os trabalhos nos quais você está envolvido normalmente não vão ser trabalhos que vão ser abordados muito seriamente, assim, né? Existe sempre uma certa descontração, né? Então, pelo menos para mim, faz sentido você estar na equipe e você ter se interessado, né, pelo roteiro. Mas assim, a ideia do humor eu acho interessante, sobretudo em filmes de baixo orçamento, sobretudo em equipes que não têm muita experiência, né? E até em filmes maiores mesmo, quando você quer dar uma viajada. O humor ele ajuda a você não se levar tanto a sério, né? Que é perigoso você se levar a sério demais em um filme e você criar uma expectativa ou uma ilusão de uma coisa que realmente ela não é. Às vezes você está apaixonado. E os pontos de humor do Calibre 22, eu acredito que eles estão bem equilibrados, a ponto de lembrar o espectador que aquilo ali é uma brincadeira. A história é uma brincadeira, não deixa de ser uma brincadeira. E que também é um convite para a pessoa se divertir. Ali, não é só um drama pelo drama. E isso já é passado de tempo em tempo. Apesar de ter ação, ter aquilo tudo, e a ideia é você se divertir durante o processo, não você chorar, né?
Eu acho que ele ajuda. Em termos de aprendizado, existe um problema em quem produz filme, que é que você nunca não sabe realmente quem tá envolvido no filme, principalmente na parte criativa, dificilmente aproveita o filme como espectador, porque a gente tá dentro do negócio, tudo a gente tá envolvido ali de uma forma que a experiência vai ser outra. A experiência está carregada com a carga emocional da produção, está carregada com a carga emocional das possibilidades na hora de você escrever aquilo ali, de você decidir como é que vai filmar, de você decidir o que fica, o que sai, de você decidir o refinamento. Enfim, tem muita carga emocional que não faz com que a gente tenha a mesma percepção do espectador, né? Principalmente logo após o filme ser lançado. Mas assim, ele é um filme que ele tem um humor. Ele tem um humor, mas também não é aquele humor que você vai ficar rindo do início ao fim do filme. É aquele humor que você dá uma descontraída, você volta para o filme e também tem aquela quebra, né, de ritmo, que vai fazer a pessoa se conectar ao filme. A ideia é fazer a pessoa... O filme tem 17 minutos. A ideia é fazer a pessoa assistir o filme, ter emoções diferentes e a pessoa ficar com aquele gostinho de quero mais. E você assistiu o filme hoje, foi? Reassistiu ele hoje. Reassistiu pra deixar as perguntas mais... A primeira vez que você assistiu ou recentemente, ele atendeu essa expectativa de, cara, eu queria mais. Ou quando você chegou em 10 minutos, você disse, pelo amor de Deus, termina esse filme. Não, assim, eu sou suspeito em falar porque eu participei lá no início, né? Na fase da escrita. Era uma versão bem diferente da versão que foi filmada. Então, assim, eu acho que naturalmente o cérebro fica comparando, assim, né? As versões do que era e da versão final. Uhum. E olha que você não participou da produção, né? Nem da edição, ou seja, já pegou e passou um tempo. Agora imagine quem está em todos os processos. Você não tem a mesma experiência de consumo de um espectador comum. Esse é o desafio. Assim, eu acho que cada versão do roteiro tinha o seu plus, né? Tinha a sua identidade particular, e eu acho que o filme foi resolvido da forma como as circunstâncias pediram, né? Eu acho que o filme ele é muito fruto do momento também, né? Do momento da história, do momento das pessoas que estão envolvidas com o filme. Aí eu acho que assim não vejo muito sentido em comentar sobre essa parte, assim, tipo, do que poderia ser, enfim. Mas assim, eu gostei da versão. Ele trouxe elementos que não, inclusive elementos que não tinham na primeira versão, e que adicionaram, né, que deixaram a história melhor. Ao mesmo tempo teve elementos que foram retirados da primeira versão, das primeiras versões, que eu acho que poderiam ter enriquecido o filme, mas a gente sabe que tudo isso é uma matemática de produção, né? E é tudo meio termo, tem muita coisa em jogo, né? Então não cabe... eu não acho interessante comentar sobre isso, sobre o que o filme poderia ter sido, né? E a gente sabe do esforço de toda a equipe. Mas assim, eu gostei muito do filme. E cada vez que eu assisto, eu acho que eu vou me animando mais, sabe? Eu vou até me inspirando, e vou ficando cada vez mais feliz com o que está acontecendo com o cinema aqui, né, no estado, com essas iniciativas, né? Essa questão mesmo de fazer um tipo de trabalhar com um tipo de gênero de história que aqui não tem sido muito comum, né? Acho que é muito importante
isso para poder abrir os novos horizontes, abrir portas para que, inclusive, outras pessoas possam observar isso e também fazer seus próprios projetos. Eu acho que com certeza vai ter pessoas que vão olhar para esse filme e vão dizer, rapaz, da mesma forma que você, né? E eu também, a gente viu outros trabalhos de outras pessoas e a gente pensou, rapaz, então é possível mesmo fazer isso. Eu acho que vai ter pessoas que vão olhar para esse filme e vão se inspirar, né? Inclusive, a gente participou de uma mostra recentemente que a gente achou interessante. Teve um rapaz que ele sentou lá na frente, ficou muito atento. Ele terminou de assistir o filme, aí ele chegou até a gente e disse, cara, como é que eu faço para fazer esse tipo de coisa, para fazer filmes assim também? Isso é. Então, acaba que você acaba inspirando, muitas vezes até sem saber, né? Uma pessoa ou outra, assim como a gente passou realmente por esse processo. A gente via alguém fazendo alguma coisa e fez. Inclusive, não sei se você lembra, a gente, na produção do Trem Baiano e de outros filmes, né? A gente ia para as mostras, aí via algum recurso que a galera usou e a gente disse, cara, dá para adaptar isso aqui ao filme que a gente está produzindo. E a gente fazia. Enfim, é um ecossistema onde um se inspira no outro, né? Ou não, né? E cada um pega o que realmente acha interessante e melhora o ecossistema como um todo. Enfim, eu acredito nisso, né? Acho que vai ter pessoas que vão assistir o filme, esse e outros filmes, né? E vão se sentir inspiradas, assim como vai ter gente que vai assistir qualquer filme, né? Pode ser o seu, o meu, ou de quem for, e vai pensar, é uma merda, esse filme é uma merda. Então vai haver todo tipo de reação, né? A minha reação já deixo claro que foi muito positiva, né? Me alegrei muito com o filme e, enfim, acho muito massa poder estar trocando essa ideia, né? De saber que eu estou trocando uma ideia aqui com alguém que participou da equipe de produção de um filme de ação em Alagoas, que é um lugar improvável para se fazer cinema, né? Imagine cinema de ação, né? E foi um filme que foi executado em sua maior parte no interior, né? Teve uma cena, teve a parte grossa que foi lá na capela, teve uma cena específica que rolou lá em Junqueiro, né? Uma cena dentro da Kombi. Inclusive tem uma curiosidade em relação a isso aí, e tem o restante que foi feito na parte da floresta lá em Maceió. Lá no... Qual é o nome do bairro? Que tem ali do trem. É a cena que mostrou a Mundaú? Mundaú e tudo ali, Fernão Velho. Sim. Foi ali. Inclusive tem uma curiosidade interessante. Espera aí, só para poder aproveitar melhor o que você vai falar. Eu queria que você falasse também, além dessa curiosidade que você vai dizer, que você vai compartilhar, que você falasse também sobre essa questão já dos atores, né? Se houve dificuldades com relação a desafios de atuação, se os atores são todos profissionais, se houve não atores também. Fala sobre a equipe de atuação, assim, como é que foi também. Mas pode falar da curiosidade. A curiosidade que eu ia falar? Vou falar da Kombi. Cara, a Kombi a gente ia gravar uma última cena na Kombi e aproveitar. Só que, mais uma vez, parece que jogaram terra de cemitério em cima de todos nós assim, nesse dia. Que a Kombi, a gente já teve problema com chuva. Eu falei que a gente teve problema com chuva na hora de gravar, né? A gente perdeu um dia ou mais com isso. E, enfim, ficou doido o processo. E no último dia a gente só tinha algumas horas para terminar. Tipo, quando foi 4 da tarde, 4:30 da tarde, a gente correu pra Junqueira, a Kombi já tava esperando lá, a gente desarmou as coisas e correu pra de lá a galera ir pra Maceió, voltar pra Maceió. E a gente só ia gravar, tipo, a ideia era aproveitar meia hora antes que o sol se ponha. Aí a gente saiu correndo, aí quando chegou lá, a gente esperou a Kombi lá no meio, tava assim, até teve dificuldade pra falar no telefone. A gente atravessou a pista lá para aproveitar o sol. Quando a gente chegava, a Kombi lá na frente, a gente acompanhando. Quando chegou um pouquinho mais, adivinha o que acontece? A Kombi parou. A gente foi olhar o que acontece. Aí os caras olharam pra gente, se desanimaram assim, disse: a gente esqueceu de colocar gasolina. Aí faltou gasolina, bicho, na Kombi. Aí ela ficou parada lá no meio da estrada.
Aí o que a gente faz agora? Aí tem que tomar uma decisão rápida, não dá tempo de ir no posto, comprar gasolina, voltar, botar pra funcionar até a gente chegar no canto. Então a gente vai gravar só essa cena interna aqui do vilão dentro da Kombi. E como a Kombi não tá funcionando aqui, a gente vai fazer como? A gente vai balançar e fica todo mundo balançando a Kombi para aparentar que ela tava em movimento e a gente conseguir gravar essa última cena, essa última sequência, né? E consequentemente a sequência que fecha o filme, que quando ela sai de óculos e diz que a mamãe tá indo buscar. Enfim, foi uma aventura. E em relação aos atores, falando rápido aqui pra gente ganhar tempo, os atores, cara, foram muito bons. Eu fui muito privilegiado em trabalhar com essa equipe de atores, que tinha atores realmente iniciantes, né? O segurança é um exemplo, que ele foi promovido na hora. E teve o Saulo também, que estava na equipe de arte. E de cidades diferentes também, né? E de cidades diferentes. Cidades diferentes, de áreas de conhecimento diferentes também. Exatamente. Foi isso aí. E também a gente tinha atores realmente muito bons. A gente tem a Ana Oliva, por exemplo, que já tinha participado de alguns longas, tem uma experiência em teatro gigante, muito boa. A gente teve o Moab, que já tinha atuado antes. A gente teve o Julien, que é um cara muito bom nessa parte, um cara muito experiente, pegou muito rápido. Pra você ter uma ideia, ele chegou no dia da gravação dele. Vocês têm uma ideia, porque a gente teve um problema com outro ator, né, que ele não pôde participar. Ele pegou meio que em cima, não, ele nem leu, ele veio ler o roteiro quando chegou na cidade, no dia de gravar. Pra você ter uma ideia. Aí foi um desafio. Enfim, mas foi muito bom. Ele conseguiu resolver muita coisa rápido. Enfim, ele atendeu muito bem as expectativas, né? E também a paciência, não é só ser bom, mas também tem que ter paciência para conseguir ter paciência com a galera. Eu sou muito feliz em a galera ter muita paciência comigo, né, dentro das condições que eu tive que acumular função. Tava tão pesado que na hora, olha que doideira, na hora o Albert, que a função dele era ser o diretor de fotografia com o operador de câmera, né? E o que acontece? Eu falei com ele, cara, o que você acha de dividir a direção comigo? Já tava rolando o filme. Por quê? Porque eu também tava como produtor. Não vale a pena você estar como produtor numa equipe grande. Carga. É muita carga, cara, muita carga. E como produtor, sem assistente, assim, eu tinha um assistente só que ele aparecia de vez em quando, que ele não podia estar, para fazer isso aí. Aí foi na hora. Aí eu dividi com ele a direção e fiquei como produtor. E enfim, mas deu certo. A gente teve alguns golpes de sorte, mas deu certo. Ficou um resultado bacana. Eu aprendi pra caramba, né? Foram 4 dias lá de produção muito intensos. Eu mal dormia, estava num nível de estresse gigantesco. E quando finalmente chegou no domingo, foi muito gostoso poder dormir até como é que eu posso dizer, dormir 10 horas seguidas. Só que no dia seguinte eu não pude simplesmente dormir na hora seguinte. Eu dormi, voltei lá no domingo ainda para fazer a desprodução. A galera subestima a desprodução. Você produz, mas você tem que voltar para a igreja para arrumar as coisas, tirar o que não vale, o que não está funcionando, deixar tudo no arrumadinho. Ainda teve esse trabalho, mas foi muito bom dormir. Foi uma das minhas melhores noites de sono. Não, foi um dos meus melhores momentos. Foi um dos momentos mais consoladores que eu tive o ano passado. Queria que você falasse também sobre essa questão, né, da fotografia, né, do filme, sobre a equipe técnica e sobre os equipamentos. O que você achou assim da experiência e do resultado também, né? Tipo, porque foi bem diferente, né, das outras experiências que a gente teve, as experiências anteriores, com algumas produções que a gente fez, que eram bem mais amadoras, né? Eu queria que você comentasse algo com relação a isso, né? Sobre essa... Acho que esse foi um dos pontos
novos assim que foram trazidos para a Cana Filmes, né? Em termos de experiência. Queria que você falasse sobre isso, né? Sobre essa questão da estética do filme, o uso de equipamentos que até então a Cana Filmes não tinha experimentado, né? Essa vinda do Albert, né? De que forma ele contribuiu também, que eu acho que ele foi uma das pessoas que contribuíram, né? Nessa questão da inovação e tal, mas assim, toda a equipe, é claro, né? Entendi. Cara, para a parte da fotografia, muitas vezes a gente não é justo com a parte visual do filme, né? Só um outro comentário antes de você responder essa daí. Porque assim, por que eu perguntei especificamente sobre a fotografia? Porque muitas vezes eu já vi situações em que pessoas falavam, as pessoas assistiam um curta ou algum material audiovisual e diziam, rapaz, tá parecendo um filme, tá parecendo um filme, tá parecendo, ou então não está parecendo um filme, e que essa ideia da aparência do que é ou que não é um filme, para essas pessoas, me parece que isso está muito relacionado com a imagem, o tipo de imagem, a estética, a composição e uma série de elementos que são o que caracteriza a estética do cinema, né? Que envolve enquadramento, envolve uma série de coisas, mas a imagem, a qualidade da imagem em si, e da câmera e das lentes, enfim, parece que isso as pessoas, elas, por mais que não entendam tecnicamente do assunto, mas parece que elas sabem elas sabem dizer se é um filme ou não. E muitas vezes essa ideia do filme está ligada à aparência. Por isso que eu comentei sobre a fotografia. Mas pode seguir. Cara, e é esse o ponto. Às vezes tem uma câmera, por exemplo, o filme foi filmado com uma Blackmagic Pocket, uma 4K. Não tenho certeza se foi 4K ou era 6K. Eu acho que foi 4K. Que foi o Albert que trouxe equipamento. Ele tem um equipamento muito bom. E ele trouxe também um conjunto de lentes muito bom. Um conjunto de lentes, tem lentes vintage. Muito, muito legal. Ele também ele conseguiu também ali ter a lente de pedra ali, né? Tanto do tempo que ele não conhecia o set antes. Chegou lá e tentou ver a coisa. Mas ele também trouxe o Rafael Borges, que trabalha com ele, que é lá de Minas também. E o Rafael, ele conseguiu fazer a coisa muito rápido, né? Fluir. É muito bom. Ele tem uma equipe muito boa. Mas tem um ponto que eu acho muito importante aí, que é a iluminação. Por exemplo, só foi possível ter aquela qualidade de imagem noturna devido ao Moab da Oliveira, né? Porque o Moab, ele por exemplo, aqui do estado, se não for o melhor, uma das pessoas que mais entende de iluminação. Ele simplesmente chegou lá, botou 2 pontos de luz gigantes, bem projetados, luz interna, e ficou uma qualidade de imagem, né? A fotografia, ela só consegue só dá para fazer uma composição bem legal, né? Muitas vezes só dá para fazer uma composição legal quando a gente tem essa combinação de iluminação, uma boa iluminação com uma fotografia interessante. E a gente nesse filme teve até um estilo, né? Que foi o Bero Carvalho. Ele fez a parte do estilo, um cara que eu não conhecia até antes. Só para quem não sabe o que é estilo, explicar. O estilo, pronto, a parte do estilo é justamente a pessoa que vai fazer o seguinte: enquanto o pessoal está filmando o filme, produzindo o filme, existe um profissional que ele está lá só fazendo registro de make-off. As cenas de make-off que vocês veem em um filme são feitas normalmente por um estilo ou por um profissional de make-off. Ele tira as fotos, ele às vezes faz um vídeo aqui e acolá e deixa o processo muito mais mágico, entende? Porque às vezes você não tem tempo, é uma correria. O diretor de fotografia não tem tempo de parar e estar tirando foto. E o estilo, ele tem essa função. Que é uma função importantíssima, né? Assim, para divulgar o filme também, os bastidores. Inclusive, nas primeiras experiências que a gente teve, né? Tinha muito essa preocupação, né? De tipo, tava lá filmando, né? Às vezes era você que tava na câmera ou era eu, nos primeiros trabalhos que a gente fazia.
E tem que lembrar, eita, tira uma foto aí, tira uma foto. E a gente esqueceu de tirar foto. Tava com o tempo. Isso tanto é que tem pouquíssimos registros de bastidores dos primeiros trabalhos que a gente fez, né? Então o estilo ele ajuda muito nesse sentido, né? Pronto, e então é isso. A parte de iluminação, de fotografia é legal, mas tem muita gente. Quando você vê um filme, um blockbuster ou um filme com uma imagem muito bonita, normalmente um filme hollywoodiano, um filme francês, um filme brasileiro mesmo, com aquela iluminação bem legal, pode ter certeza, principalmente uma iluminação fechada, um ambiente fechado, noturno, e a imagem é bonita, pode ter certeza que ali existe um bom profissional de iluminação, um diretor de arte. Você tem também uma vasta possibilidade de lentes de câmeras, que não é só a câmera que vai fazer o milagre. Se você tiver com a lente errada, com equipamento, é importante. Não só o equipamento, ele não vai fazer o milagre, o equipamento. Existe também um processo de escolha, seja de planos, seja de dinâmica, enfim, de enquadramento. Tem um monte de coisas aí que são levadas em conta, que muitas vezes a gente acha que é só chegar no set, apertar o botão de REC e o filme ele se faz sozinho. Não. Inclusive a questão não só o equipamento, né, mas alguém que saiba operá-lo da melhor maneira possível, né? Porque eu lembro que a sensibilidade. Exatamente, sensibilidade técnica e sensibilidade, né? Eu lembro de um professor que eu tive quando eu fazia a faculdade de música, professor Fagner, que ele dava aula de violino na UFAL, e aí teve uma época que eu tive aulas de viola com ele. Viola é como se fosse uma prima do violino, né? Que está dentro do quarteto de cordas. Aí uma vez na aula de viola, o professor Fagner, ele pegou o violino dele, né? Deu uma palhinha lá pra gente. O cara toca muito bem. E aí a gente, nós, né? No caso eu e os outros alunos que estavam lá na turma, a gente ficou meio que bestificado assim com o som do violino dele. Era um som poderoso, assim, tipo, a ressonância era um som muito encorpado e a gente ficou meio que maravilhado, né? Os alunos já. E aí depois no final dessa apresentação, ele disse, vocês gostaram? Porque todo mundo disseram, eita, que violino massa, não sei o que. Aí ele disse, vocês gostaram? Aí ele pegou o violino, aí colocou assim de lado, pá, aí soltou o violino assim, colocou em cima do case. Ele disse, agora deixa ele sozinho pra ver se ele toca. Ele não vai tocar sozinho, né? Então precisa de alguém que faça essa magia de extrair leite de pedra, vamos dizer assim, né? Porque eu acho que todo violino é uma pedra, ou toda câmera é uma pedra também, se você não souber como tirar esse leite, né? Inclusive, parece que quando um equipamento dá muitas possibilidades, parece que a coisa tende a complicar mais ainda, assim, porque o cara vai ficar meio perdido, né? Você cai no famoso paradigma da escolha. Paradoxo da escolha. Tem tanta possibilidade, tem tantos caminhos que você não sabe para qual ir e você normalmente acaba travado. A gente, nos primeiros trabalhos, a gente foi abençoado em ter uma câmera que só tinha uma lente, só tinha um zoom, né? Tinha a parte de zoom que era bem interessante, e você poderia ajustar um pouquinho a profundidade de campo, mas dava tanto trabalho fazer isso que não valia nem a pena, entende? A gente também não podia movimentar muito para fazer traveling, por exemplo, no tripé, que ele travava. Você girava, era perdido. Então a gente, como a gente tinha poucas opções, a gente muitas vezes era só pegar e ir lá gravar na tora, na força do ódio. Isso nos trabalhos anteriores da Cana Filmes, nos primeiros trabalhos que a gente tinha, os primeiros filmes, enfim, a gente teve que fazer isso aí. Recentemente, é claro que a gente pegou muito mais experiência, a gente teve muito mais experiência com equipamento, com pessoas, com referências e com erros que a gente mesmo, na nossa própria escola, né? A gente foi adaptando e a gente conseguiu ter mais segurança e não ficar preso, né? Mas a gente já chegou a ficar limitado, mas não preso, né? Em certa fase, porque a gente não tinha equipamento o suficiente, mas tem esse ponto. Eu não recomendo você começar com uma câmera
um Arri Alexa no seu primeiro projeto, quando você tem pouca experiência, pouco conhecimento. É como você dar um tiro numa mosca com a bazuca. Você tenta matar uma bazuca com a mosca, quando você pode usar uma sandália ou a mão mesmo. É aquela história, né, do que é mais útil, uma faca ou uma motosserra, né? Depende, né? Se for para você cortar uma árvore, talvez seja melhor a motosserra, mas se você quiser, sei lá, fazer uma pontinha num palito de fósforo, né? Talvez seja melhor a faca de mesa. Cada coisa no seu momento, né? Uma dúvida. Existe, para quem chegou até esse momento, existe uma chance muito grande de hoje ser um dia muito especial. Ser o dia do maior podcast que a gente já gravou em duração. Então, pega a pipoca, que existe uma chance da gente ir um pouco mais além. Mas vai ser divertido, vamos tentar fazer ser divertido e honrar o tempo da galera que está até agora. A gente poderia dar uma palavra-chave aí, né? Verdade. Eu acho que eu sou o cara das palavras-chave aqui. O de hoje vai ser... A palavra-chave de hoje é unicórnio sedento. Se você chegou até aqui, digita aí, né, na rede social onde você está, seja no Spotify, ou no YouTube, enfim. A gente possivelmente vai colocar em outras plataformas. Enfim, digita aí onde você puder comentar. Ou no site, né? Se você estiver assistindo pelo site. Ou no site, digita aí unicórnio sedento. É só pra gente saber que você acompanhou, né, até aqui e você está você está meio que fazendo parte do nosso clube de iniciados, né, da Cana Filmes, se você teve paciência de chegar até aqui. Prosseguindo com uma dúvida que eu tenho aqui, que é uma coisa meio que, acho que é uma dúvida de fã mesmo, assim, sobre as locações. Vocês foi filmado na ordem cronológica conforme o roteiro, ou vocês, tipo, inverteram filmagens, assim, conforme... Você lembra mais ou menos da ordem? Assim, é uma dúvida que eu tenho, assim, que eu queria saber, assim. Tipo, o que foi filmado primeiro? Porque às vezes a filmagem começa pelo final, né? Às vezes, para quem tem menos familiaridade, assim, com essa parte do audiovisual, enfim, de produção, e talvez tenham pessoas que estão sabendo disso agora, né? Mas, assim, acontece o seguinte, que às vezes, não necessariamente a primeira cena de um roteiro é a primeira cena que vai ser filmada na produção do filme. Às vezes pode ser que comece a filmar pelo final, né? Porque depende de uma série de circunstâncias, né? Tem a questão de otimizar o tempo, né? E, enfim, você pode falar sobre isso, assim, rapidamente, assim, porque é uma dúvida bem simples. Cara, para quem assistiu o filme, vai ver que o filme ele tem, ou quem vai assistir, vai ver que o filme ele acontece simultaneamente em várias locações. Ora vai ser numa mata, numa capela, vai ter cenas externas, mas ele foi gravado inicialmente na capela, interno, à noite. Primeira gravação já foi à noite. No dia seguinte foi gravado algumas coisas durante o dia, capela de novo. 70% do filme, do tempo de gravação do filme, ele acontece dentro da capela. 70%, 80% do filme. E o que acontece no último dia da gravação da capela, nas últimas horas a gente correu para Junqueiro. A gente foi gravar lá. Teve a cena que eu falei, faltou gasolina na Kombi, enfim. E depois, quase uma semana depois, a gente foi para Maceió para gravar lá na mata, em Fernão Velho. Na hora da montagem, a gente adequou ao roteiro. Estava tudo gravado. Um mês depois, a gente começou a editar. Na verdade, quem fez a edição foi o Albert. Então, qual que foi o critério para estabelecer essa prioridade, assim, das cenas que seriam filmadas primeiro? No caso, você acha que foi a questão da complexidade das falas, ou tipo a maior porcentagem, tipo, vamos olhar aqui a maior porcentagem de cenas
que ficam numa determinada locação, vamos priorizar essa. Qual que foi o critério? Você lembra assim? Ou se foi natural assim escolher? Cara, como foi falado, a meta era ter... A gente gravou durante 3 dias, né? Na verdade, era para ser 3 dias de gravação. 3 dias um pouquinho. E a gente acabou tendo basicamente 2 dias de gravação. 2 dias e uma noite, né? E o que acontece? O problema foi que choveu. E o plano inicial era gravar tudo ali. Inclusive ali vizinho tem uma parte que é uma parte de mata que dava para gravar tudo ali. Só que como a gente teve esse problema de chuva, que choveu durante o dia e choveu durante a noite, a gente atrasou. A gente perdeu 50% do tempo em Teotônio devido à chuva. E a parte de ir para Maceió gravar lá, né, foi porque a maior parte do pessoal, o pessoal que interessava para isso aí, que estariam nas cenas, na verdade só a Anne, né, que é a atriz, a Ana, da personagem, a Anne, né, que é fazer a personagem Ana, né, ela mora em Maceió e só apareceria ela nessa parte. Então, tranquilo, poderia rolar, mas idealmente aconteceria tudo em Teotônio, essa parte, e até a Kombi inicialmente ela viria para Teotônio, e depois o cara falou que a Kombi estava com um problema de documentação e tinha que ser, ela poderia no máximo atravessar a pista. Aí, além disso, o problema se multiplicou quando faltou o combustível. A gente só ia até Junqueiro no máximo gravar lá, e a gente só percebeu, o cara só avisou isso aí no dia. Então é isso. Inclusive tinha outra Kombi, que era do Moab, que a gente ia gravar inicialmente, mas a Kombi estava quebrada. Enfim, acontece. Para quem não gravou o primeiro filme, né, já aviso de antemão que é muito comum você planejar um monte de coisas e na hora de produzir o filme ter problemas, principalmente quando você tem baixo orçamento. Você tem muita grana, você pode ter um ambiente controlado, mas quando você tem pouca grana, vai ter problema para fazer você desistir. Sim. Então, a gente já está caminhando para o final, né, do programa. E assim, agora a gente vai voltar para algo que a gente costuma fazer nos outros episódios, né, que é a questão da autocrítica, né? É algo que a gente costuma fazer aqui. Que a gente tem na vida e a gente traz aqui pro programa também, né? Que é a questão de olhar, né? E ver os pontos positivos e negativos, assim. Então, na sua opinião, o filme... acho que eu posso quebrar essa pergunta em duas. A primeira o filme tem defeitos? Se sim, queria que você citasse qual ou quais. E a outra é se você gostaria se tem alguma coisa que você gostaria que tivesse no filme, mas que acabou não indo pra tela. Alguma coisa que você... alguma insatisfação, assim, né? Eu acho que essas perguntas meio que se casam, assim. Você pode responder da maneira como você preferir. Eu queria citar um ponto aqui rapidinho, que é a parte que a gente negligencia no filme, que é a parte do áudio. A gente acha que simplesmente tá lá pronto, mas o áudio foi muito importante, né? 2 pessoas que trabalharam no projeto, que eu aprendi pra caramba com eles, foi o Léo e o Rodrigo Policapo. O Léo Bulhões, né? Inclusive o Léo Bulhões que me apresentou o Rodrigo, e tipo, a galera, eles conseguiram também solucionar um monte de problema de barulho de besouro, por exemplo. À noite eles conseguiram fazer um trabalho que ajudou pra caramba a ganhar tempo, inclusive na hora da edição. Você que tá no momento aí gravando, editando o filme, né? Você sabe que tem a questão da continuidade também. Continuidade, os caras eles conseguiram serem heróis. Na verdade, todo mundo que trabalhou nesse filme foi herói, acabou sendo herói de uma forma ou outra. E teve também um cara que ele solucionou muito problema, que o cara
É o Dr. Bugigan, que foi o Marcelo, né? Marcelo Dogato. Você já trabalhou com ele também? Inspetor Bugigan. É, porque ele levou um monte de equipamento. Uma coisa que, tipo, ele chegou lá e de repente ele chegou armou uma barraca. Ele tinha uma barraca no carro, ele armou. Isso ajudou pra caramba a galera. Ele tinha. Ele tinha levou pratos, levou tudo. Ele ficou na parte da assistente de produção, ele resolveu coisa pra caramba ali interna. E aí tem uma parte que eu não li, já trouxe o que tinha de trazer. Aí de repente ele trouxe uma máquina de vento. Ele foi para fazer na cena que ela entra na igreja, não sei se você percebe, mas faz o cabelo dela balança, ele tem uma máquina de vento. Eu fiquei pensando, poxa, quem compra uma máquina de vento, entende? E ele tinha realmente uma máquina de vento. Então, muitas vezes é muito bom ter alguém assim na equipe. O Fabiano, ele resolveu muita coisa. Fabiano José. Fabiano é aquele Teotônio. Daquele Teotônio, ele conseguiu resolver muita coisa, só que ele estava no trabalho, né? Mas assim, cara, a equipe, ela resolveu muita coisa. Teve o Adriano Aristides, teve outra pessoa, né? Ou seja, teve pessoas que participaram desse filme de várias cidades. Por exemplo, o Adriano Aristides mora em Arapiraca. Ele veio de Arapiraca só para fazer a atuação do padre lá, sendo que no dia ele tinha como é que eu posso dizer? Ele tinha que ir para Recife, tinha que terminar e ir para Recife. Aí o que acontece? A roupa que ele tava, ele botou a batina, né? E a roupa que ele tava acabou sujando toda de sangue. Eita. E ele ia ter uma palestra em Recife. Aí ele teve que voltar para trocar a roupa e ficou manchada a barriga. A mulher chegou em casa, deu logo um susto na mulher. Entende? E eu conversando com ele disse, bicho, foi uma pressão, eu nem como é que eu posso dizer, não deu tempo nem preparar direito o material aqui, preparando nas pressas, mas eu já tive uma ideia. Aí ele usou a experiência que ele teve em SET para dar a palestra, tendo como base essa experiência, né? Ele pegou, eu peguei aqui o filme e eu era o padre que acontecia isso e isso. Ele pegou todo o exemplo, a experiência de SET e improvisou lá dando a palestra, né? Adaptou. O contexto. Enfim, e o Léo Pimentel. O Léo Pimentel, a gente tava se comunicando à distância, ele tava na parte de produção executiva e era roteirista, né? E o que acontece? Ele conseguiu, a gente conseguiu se comunicar e ele só chegou no último dia. Aí ele chegou, a coisa já estava acontecendo e foi massa que, tipo, ele ajudou a dar uma força gigante. Mas, cara, é um estresse que, tipo, depois você sente falta. Você quase morre no processo. Você corre um risco gigantesco de ter um AVC em um trabalho de baixo orçamento assim. E que existe um certo nível de complexidade, mas no final vale muito a pena. Mas assim, você me perguntou uma coisa que... Se tem alguma coisa que você gostaria que tivesse no filme, mas que acabou não indo pra tela. Rapaz, o que eu queria que tivesse no filme era mais dinheiro, pra fazer uma realização melhor. Mas assim, pelo menos 1 milhão a mais. Mas assim, o que não foi pra tela, eu não sei, você falou a palavra defeito, não sei se é defeito, né? Mas assim, dadas as condições... Mas uma coisa que eu queria que fosse mais pra tela, era mais as cenas de apoio. Tinha muita cena, tinha mais sangue, a gente tinha muito mais imagem para explorar isso aí. Só que a gente, na edição, ela tava com medo do filme parecer frágil, entende? Aí a gente aproveitou mais os ângulos fechados, também para não estourar, ficar um tempo muito grande, enfim, teve um monte de coisa aí. Mas na versão do diretor, eu deixaria mais contemplativa essa cena de sangue, dava para aparecer mais sangue. Mas também a gente tava inseguro em relação à censura, entende? Teve um monte de questões aí que ficaram. Quem fez a parte de sangue, esses efeitos? Quem fez a parte de sangue foi o Saulo. Foi com o Saulo que eu descobri que uma forma barata de produzir sangue é usar corante de bolo com mel. Você compra o mel com uma textura legal, você faz uma mistura, faz isso aí e você já consegue ter uma textura muito boa de sangue com um brilho de sangue. Ficou muito bom, tem umas fotos que ficaram fenomenais. Sim. Os tiros, a questão dos efeitos também, foi ele que fez? O Saulo? O Saulo, ele fez alguns tiros
Teve muita coisa, o Saulo certamente tá puto da vida, porque ele produziu muito mais efeitos especiais e a gente cortou, porque na hora da captação não foi o momento ideal. A gente tava com dificuldade de fazer o tracking, não tinha, enfim, teve uns problemas de sair e a gente teve muito menos efeitos especiais do que a gente queria. E mais uma vez, o orçamento conta pra caramba dentro disso, e a gente não tinha orçamento para fazer a coisa realmente funcionar durante a gravação, porque efeitos especiais, a pós-produção, ela não começa na pós-produção, ela precisa começar já na pré-produção. A gente teve pouca pré-produção, não deu tempo de fazer uma pré-produção legal, a produção foi corrida e a gente não teve o resultado que a gente queria na pós. É por isso que a gente deixou o mais simplificado possível, mas inicialmente, infelizmente, não deu para ser do jeito que a gente queria, com mais efeitos especiais e tudo, mas saiu. Daí que vem a questão da importância da pré-produção, né? Que a gente fala, né? A gente falou nos outros episódios também. E que às vezes... ela precisa ocupar 80% do tempo de realização do filme. A produção vai ocupar um pedacinho e após. A não ser que o filme realmente precisa de uma pós com muitos efeitos, mas normalmente você tem que gastar energia, 80% do filme tem que estar na pré, organizando tudo pronto, e na hora é só gravar. Planejamento, né? Aí no caso... É como um foguete, imagina um foguete. Grande parte do tempo para você lançar um foguete no espaço não é o foguete indo. São anos de planejamento, às vezes, para você calcular, fazer a coisa rodar. E corre o risco de explodir antes de ele sequer sair do chão, né? Já aconteceu, inclusive aconteceu até no Brasil isso. Enfim, mas Calibre 22 está aí, né? Eu particularmente eu acho que foi, para não perder o trocadilho, acho que foi um filme, foi um tiro certeiro. Claro que tem sempre pontos para que a gente sabe que podem melhorar, né? Mas eu acho que tem a questão das circunstâncias e tudo mais. Eu acho que tudo isso é uma escola, e que eu acho que para você foi uma escola, né? Com certeza, até o momento foi a maior escola, principalmente trabalhar com outras pessoas. Porque a gente, querendo ou não, em outros projetos que a gente fazia, era 3, 4, 5 pessoas ali, só que e pessoas que estavam mais ou menos no mesmo nível profissional. Eu trabalhei com pessoas que já tinham 5 vezes mais tempo que eu, 10 vezes mais tempo que eu no audiovisual. Tem gente que trabalhava anos. Tem gente que trabalhava, que tem experiência desde o início dos anos 2000 em audiovisual. E eu comecei em 2015. Enfim, e a pessoa com muito mais atuação, com muito mais relevância, inclusive. Enfim, é um desafio. Imagino. E para finalizar, né, a última pergunta é sobre o final do filme, né? A gente vê que o filme ele tem um final que parece em aberto, né? Ele deixa uma expectativa ali. Aí a pergunta é se o filme tem continuação ou quais são as pretensões do filme, né? Tipo, se ele já nasceu pensado como curta ou se foi discutido, porque me parece que existe uma abertura aí para uma possível série, não sei, o que você acha? O filme, de fato, ele tem um final aberto, justamente porque ele tem uma continuação que pode ser outro filme, pode ser uma série. Inclusive já tem alguns roteiros já sendo desenvolvidos, algumas possibilidades, uma linha narrativa para uma série. A gente, no futuro, espero que no futuro próximo a gente consiga já estar rodando uma série baseada na história ou como continuidade ou baseada na história do Calibre 22. Ok, então beleza. Então chegamos ao final desse episódio. Hoje, eu acho que hoje a gente estourou mais do que nunca o tempo, mas acho que valeu a pena, né? Deu pra saber bastante, deu pra tirar várias curiosidades, né, sobre o filme, e muito massa, né? O rapaz, você falou disso, falou de todos esses pontos aí. Tem um fator que eu acho interessante.
de se comentar, em termos de curiosidade, que eu acho que em outro episódio a gente não comentou ainda, que é em termos de comida. Quando você trabalha com produção de alguma coisa, óbvio, você já trabalhou comigo em produção de filmes, de comerciais, de mostras, né? De outros eventos. A gente, no exato momento, a gente está preparando um evento agora, para essa semana, inclusive, para esta semana. E a parte da comida a gente antes subestimava. Só que quando você trabalha com equipe, quanto maior a equipe, mais a parte da comida precisa ser levada a sério. Se faltar comida e água no set, vai rolar um caos. Entende? E como é que eu posso dizer? Durante um set de filmagem, a pessoa mais querida, pela minha experiência, eu fui percebendo que a pessoa mais querida no set de filmagem é o produtor de alimentos, que é a pessoa que é responsável por selecionar a comida, trazer a comida e água, né? Fazer com as pessoas se alimentarem. Então, quer um set mais saudável, tenha comida, tenha muita comida de preferência, tenha comida variada, comida que todo mundo goste, comida saudável, né? E comida não tão saudável, desde que a galera goste também. Rola isso também. E durante o filme, acho que você pode comentar, inclusive, Robson, uma série que você assistiu recentemente, né? O de estoque, você pode até fazer esse comentário da comida pra gente fechar. A gente já estourou ao mesmo tempo e acho que vale a pena a gente comentar sobre isso aí rapidinho, essa experiência com comida, né? Porque muitas vezes a gente subestima isso, mas, cara, é importante pra caramba. Eu conheci um cara durante a gravação, infelizmente não posso dizer quem é a pessoa, né? E muita gente o cérebro dela funciona muito mais a comida do que outras pessoas, por isso a importância, né? Em algum nível as pessoas vão se preocupar com a comida, outras umas mais do que outras. Por exemplo, eu precisei sair para comprar comida com uma das pessoas que estavam no set e eu descobri que o cérebro dessa pessoa era funcionar todo em torno de comida. Por exemplo, eu precisava comprar, na verdade não comida, eu precisava comprar um corante específico para fazer o sangue. E eu resolvi sair lá com essa pessoa. A pessoa sabia onde é que tinha um supermercado aberto. Aí a referência da pessoa era o seguinte: primeiro, tudo que ela falava era sobre comida. Ela era especialista em comida. Aí eu fui um dia, a pessoa disse o seguinte: ó, você pega na rua, pega aqui na rua em que tem um bar de esquina. Aí você vai andando, você segue direto até você encontrar uma padaria. Aí você, quando chega na padaria, você dobra à direita. Vai pela rua da pizzaria. Vai pela rua da pizzaria, aí conta 2 lanchonetes. Todas as referências. No supermercado, né? Aí tem um cara vendendo espetinho. Aí você anda mais um pouquinho, né? Anda mais um pouquinho. Aí você vai encontrar o cara do manguzá. Vai passar pelos caras que vendem cachorro quente e finalmente você vai chegar no supermercado. Que é onde tem a comida. Exatamente, onde tem a comida. O cara é especialista em comida. Por exemplo, eu perguntei uma vez sobre pizza, ele sabia onde tinha todas as pizzarias da cidade, até a mais gostosa. Entende? Então, cara, assim, é importante. Tem pessoas que vão levar muito mais a sério a questão da comida do que outras. Então é importante você quer ter um set saudável, tenha comida. Quer ter vai fazer uma produção e vai envolver gente, cara, tenha comida. Tenha comida pra galera beliscar lá, tenha lanche, né? Tenha lanchinho e tudo mais. Isso é mais importante do que remédio. Uma coisa que eu descobri também é que você tem que ter remédio. Alguém vai ter dor de cabeça, vai vomitar, fazer qualquer coisa. Mas que você realmente tenha uma saúde de ouro como a minha. Mas vai ter gente que vai ter isso aí. E comida é mais importante. Uma pessoa doente com a barriga cheia, ela é muito mais tranquila do que ela com remédio e com a barriga vazia. Faz muito sentido pra mim essa história de que a pessoa responsável pela comida, ela é a pessoa mais querida, né, do set. Faz muito sentido pra mim porque, por exemplo, na infância, na escola, o pessoal que eu mais amava era o pessoal da cozinha, né? As cozinheiras, né? E normalmente eram cozinheiras nas escolas que eu estudei e, tipo, eram as tias, né? Que o pessoal chamava.
E, enfim, eu gostava muito mais dela do que dos professores, né? Eu não sei porquê. Enfim, elas faziam alegria trazendo a refeição. Enfim, pessoal, chegamos ao final, né, desse episódio. E nos encontramos no próximo, né? Onde vamos discutir, né? Compartilhar mais experiências que a gente teve ao longo dessa jornada aí. A gente vai trazer outro projeto, né? Que a gente trabalhou. Não vamos dizer ainda que projeto é esse. Até para a gente se comprometer com esse projeto, mas assim, a gente vai discutindo. Se vocês tiverem alguma temática queira que a gente traga, é um bom momento para vocês compartilharem a ideia. E não esqueçam da palavra-chave. Se você chegou até aqui, você é um campeão. Então, qual a palavra-chave de hoje? Eu não vou repetir, que é para a pessoa não ir lá no final ver qual é a palavra-chave. Quem entendi. quiser saber vai ter que assistir todo. Que em algum momento desse episódio eu citei uma palavra-chave, aí você digita aí. A gente não pode dizer, talvez rola um sorteio no futuro, né? Que tem a palavra-chave, alguma premiação. A gente não vai dizer, né? Não vai prometer se vai ter um Pix de R$5.000, R$10.000, né? Mas assim, pode ter alguma coisa. Ou talvez uma série de cursos vitalícios, né? Pela Cana Filmes, gratuitos, enfim. Mas enfim, se possível colocar aí o código e aquela coisa também, né? Se você está assistindo, se você está ouvindo, né, esse podcast no YouTube ou em outro agregador de podcast, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, porque tudo isso vai ajudar vai contribuir para que esse conteúdo possa chegar para mais pessoas, né? Então é isso, pessoal. Eu não tenho mais nada a dizer. Claudemir, se quiser finalizar. Vamos finalizar porque são quase 2 horas, né? Se a gente estourar 2 horas, a gente vai ficar gigante. Então, é só isso, pessoal, pelo menos da minha parte. E muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado pelo carinho, os feedbacks que a gente está recebendo. E a gente se vê no próximo episódio. Isso aí. Valeu, até mais. Tchau.